Mas é aquilo, se você não sente, não cresce. No fim das contas, você está abrindo mão de viver. Todas as próximas vezes que se falar em ganho, especialmente, que lembra do conceito, eu uso a minha mente para evitar ter que sentir. Então, por exemplo, eu explico a situação mundial para não sentir o medo de perceber que o mundo está indo para um lugar que de repente não me parece o certo. Se eu não enfrentar esse medo, ele vai estar vibrando atrás. E aí aquilo, de repente eu vou começar a ter medo de lugar fechado. De repente eu vou começar a perceber que eu estou com medo de andar na rua. Começa a ficar difuso e vai cobrar um preço. Aí você pode justificar e vai ao médico. Não, eu estou ansiosa porque está uma fase difícil, não sei o que lá, e vem a história. Toma um remedinho, faz não sei o que. E de repente, como você não está indo para a raiz do problema, você na verdade está pondo muros e muros e muros e muros e muros. O ganho é que eu fiquei segura. E cadê a tua vida? A mente, ela tem a capacidade de te defender, de te facilitar o caminho, de mostrar as melhores opções, mas ela tem que estar saudável. E a mente só está saudável quando você está conectado com o resto do corpo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Começou a ter overdose emocional, 90% da overdose emocional não é real. É aquela história, é o pingo que parece tsunami, mas é um pingo. O que está mostrando é um desequilíbrio. Quanto mais conectado com o corpo você está, quanto mais equilibrada a sua mente está, maior a profundidade de sentir, maior a capacidade de permanecer aberto com a sensação e, consequentemente, maior a capacidade de realmente sentir a plenitude da vida. De outra forma, você fica andando em ciclos, é que nem cachorro tentando morder o rabo. Não tem jeito. Fala, Ana. E de realmente entender e aceitar que a vida é um risco. E Que vale a nesse risco que pena. as coisas boas acontecem. Exatamente, vale a pena enfrentar o risco, porque o risco ele vai acontecer de qualquer jeito. Quanto mais fortalecido, quanto mais conectado você tiver, mais você lida com ele como uma aventura. Por mais desafiadora que seja. Gente, eu estava conversando com a Ana agora de manhã. Esses dias foram doídos, porque um amigo de infância do meu pai faleceu. E foi muito doído para ele. São quase 70 anos de amizade, foi uma morte súbita. E ele medita. E nesse caso, o santo de casa fez milagre. Ele medita. Então, quando a coisa aconteceu, a gente foi meditar junto e tal, e o choro veio, e ele chorou muito, 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 em vez de ficar reprimido, segurando naquela coisa de homem, de não sei o quê. Não, ele se deixou fluir. E aí, no dia seguinte, ele foi ao velório, ao enterro, e de repente, quando a gente estava conversando, eu falei, pai, como é que foi? Aí ele falou, não, foi muito legal. Aí você para e diz assim, gente, o cara está dizendo que o enterro foi muito legal? Que de acho isso? Aí a gente começou a rir, ele disse, não, porque foi tão bonito, porque foi tão respeitoso, porque foi... E de repente você vê que mesmo na dor mais visceral, que é a perda de um grande amigo, se você flui, você consegue perceber o valor de tudo que você viveu. Você consegue celebrar o respeito e o carinho que as pessoas demonstraram indo lá. Se ele tivesse simplesmente sentado em cima, teria sido um horror. A mesma situação pode fazer uma diferença enorme. A escolha é sua.